Aqui a pergunta é como vencer o medo da morte? A compreensão disso requer uma aproximação da verdade daquilo que a morte representa. Veja, não se trata aqui de uma aproximação com base em crenças. As pessoas têm procurado estudar esse assunto e, em razão disso, elas hoje carregam, em razão de todo o aprendizado dentro da espiritualidade, ou desse movimento de vida religiosa, elas carregam todo tipo de crenças a respeito do pós-morte. E isso lhes garante um certo consolo, um certo conforto, uma certa intelectual certeza, mas isso não é o fim do medo. Vamos ter uma aproximação muito real disso aqui. O sentido de alguém presente, que é o eu, o ego, que tem suas coisas, ele não quer se ver livre destas coisas. Isto é um fato, isto é uma realidade. Então não importa a quantidade de crenças que você tenha a respeito do pós-morte ou da não verdade da morte. O fato é que quando a morte chega, muda tudo. Muda tudo porque tudo que você tem desaparece. Tudo que você é desaparece. E esse é um contato com o desconhecido. Então, repare, esse contato com a vida, sem a compreensão do que ela é, lhe coloca numa condição onde você está preso a experiências de todos os tipos e dando uma identidade a todo tipo de situação à sua volta e dentro de você que você chama de minha vida. Então, tudo que você sabe é isso que você conhece sobre você, sobre essa assim chamada vida. Qualquer coisa fora disso é o desconhecido. Então, a verdade é que uma crença é um conceito, é uma ideia, é um pensamento. Conceito, crença, ideia, pensamento, isso é algo que faz parte ainda de uma abstração. Então, a realidade da morte, ela é compreendida quando o sentido do eu, do ego, com tudo que ele representa, de verdade, desaparece. Não é fisicamente, repare, é psicologicamente. Esse sentido do eu, do ego, ele tem uma visão desse seu mundo físico a partir do seu imaginário mundo psicológico. Então é aqui que está o problema. O ser humano, ele não tem exatamente medo da morte, porque a morte é algo desconhecido. O medo do ser humano é o medo de perder sua segurança no que ele conhece. Então, o seu medo não é exatamente do desconhecido, mas é o medo de perder a segurança dentro do que ele conhece, dentro do que ele sabe. E o que ele sabe é aquilo que sua identidade egóica, esse sentido do eu, que é o ego em cada um de nós, carrega. Aqui está a questão do medo. Então, o medo está presente.
e é o medo de perder tudo o que ele representa. Quando algo que é seu lhe é tirado, há uma dor envolvida nisso. E por que essa dor está presente? Em razão da vinculação psicológica, sentimental, emocional e física de apego àquele objeto, àquela pessoa, àquela dada situação, ao próprio corpo. Então, o seu medo é o apego ao conhecido. Essa é a experiência do eu, é a vida do eu, é a vida do ego. Então, como vencer o medo da morte? Repare, tudo que a gente vence, tudo que você vence, tem que continuar vencendo. Mas quem é esse que está vencendo? Não é o eu? O que é que ele está vencendo? A verdade sobre isso é que, sim, é possível o fim do medo. É isso que temos falado com você, estudado com você, explorado com você, aqui dentro desse canal e também no outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Como aqui estamos trabalhando com você essa questão do despertar espiritual, porque as pessoas também perguntam: o que é o despertar espiritual? Veja, o despertar espiritual é a ciência da verdade divina, do seu real ser. Pelo menos é assim que colocamos ou damos o significado a essa expressão aqui dentro do canal. É nesse sentido que colocamos essa expressão aqui. A realização daquilo que é você, que é a verdade divina, é o despertar espiritual ou iluminação espiritual. E se isso está presente, nós temos o fim do medo. Veja, não se trata de vencer o medo. Não existe nada que você consiga vencer que não tenha que vencer de novo, e de novo, e de novo. Aqui estamos falando de uma vitória definitiva, mas uma vitória definitiva não significa a partir de uma luta entre você e essa coisa chamada medo, e medo da morte. Aqui estamos falando do fim para o medo e, portanto, o fim deste eu. Porque é assim que esta realidade do fim do medo acontece. Enquanto houver o sentido de um eu presente, que é o ego, com suas coisas, e se ele tem suas coisas, ele é essas coisas. Pode parecer muito estranho você ouvir isso. Mas tudo que faz parte deste centro, que é o eu, o ego, tudo que faz parte dele é aquilo que ele tem. Tudo que ele tem faz parte dele. É aqui que se encontra essa ilusória identidade. O eu não passa de uma memória, ele não é nada além de uma ideia, de uma crença, de um conjunto de coisas que ele imagina ser, que ele imagina ter. Quando você diz minha casa, reparem, isso é uma ilusão. Você não pode ter uma casa. Isso é uma projeção do pensamento a partir de um centro ilusório, de uma autoimagem, que é o eu. Então, veja, você tem uma imagem sobre quem é você e um pensamento, uma imaginação do que você tem.
Você é só um pensamento? Essa autoimagem é um pensamento. A história que você tem sobre você é uma ideia criada pelo pensamento, sustentada pelo pensamento, contada pelo pensamento. Porque tudo isso faz parte de uma memória de passado que esse corpo e mente viveu. Então, as experiências passadas que esse corpo e mente viveram, todas essas experiências fazem parte da história do eu. Mas esse corpo e essa mente não é a realidade do seu ser. Portanto, não é esse eu, porque esse eu é um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, uma imagem. Acompanham isso? Uma imagem que você faz sobre quem você é. Essa imagem tem uma casa, tem um carro, tem uma esposa, tem uma família, tem filhos. E tudo isso desaparece na morte. Notem, tudo isso se vai. Quando esta coisa extraordinária chamada morte chega, ela não avisa. Ela não negocia com você. Você não pode argumentar com ela, bater um papo com ela. Você é um conjunto de imagens, memórias, lembranças. Então, a crença está exatamente aí, na ideia de ser alguém que tem coisas. Na verdade, essas coisas fazem parte dessa autoimagem. Toda dor que você sente, toda preocupação que você tem, todo medo que você carrega, porque não temos só o medo da morte, nós temos o medo. Temos o medo de envelhecer, o medo de adoecer, o medo de empobrecer, o medo de não enriquecer, o medo de ser enganado, de ser traído, de ser abandonado, o medo da doença, o medo da velhice. Há tantas formas de medo presente em cada um de nós. O medo de perder o que nós conseguimos. Por que esse medo está presente? Porque esse medo é a condição da identidade do próprio eu. Veja, o medo não é algo separado do eu. O eu é o medo. Veja como é fascinante termos uma compreensão disso. E fundamental para esta realização divina, que é o despertar para aquilo que está além de tudo isso, desta condição humana de identidade egóica, nessa identidade do eu. Reparem como é fundamental isso. Um pensamento em você está presente, então você está presente. Se não há nenhum pensamento, não existe você presente. Se, por exemplo, agora tocamos nessa questão da casa, a casa que você tem, pensamento casa, com todos os móveis ali, aonde ela se situa, a cidade, o bairro, tudo isso está dentro do pensamento? Se o pensamento está presente, você tem essa casa. Mas você, repare, está presente nesta lembrança? Esta lembrança está presente nesse você? Isso não se separa? Então, a lembrança é você? Você é a lembrança? Se você não tem a lembrança, você não está presente? Então, o pensamento é o pensador? Ter aqui uma aproximação disso é fundamental.
Todo pensamento em nós é a presença do pensador. Livre do pensamento, livre do pensador. E se não há o pensador, porque não há o pensamento, não há casa, não há história, não há medo. Então aqui se trata da realização daquilo que é você em seu ser, além do eu, além do pensador, além da mente egóica. Isso é o fim do medo. É o fim do medo da morte. Porque nesse momento não há mais a continuidade do eu. Ele já se foi. Então, como viver a vida livre do medo da morte? Assumindo a realidade da vida, sem o centro que é o eu, o ego, o pensador, o movimento da mente egóica, com tudo que ela possui. Então, isso é estar livre desta vinculação de imagens que sustenta o apego. Então, repare, você está num contato direto com todas as experiências da vida, com família, com negócios, com os bens móveis e imóveis, mas sem o sentido do eu, do ego, desse movimento psicológico de ser alguém preso, agarrado nessa vinculação de imagens, de apego a tudo isso, não há medo, não há sofrimento. Isso é o despertar da realidade do seu ser. Uma vida livre do ego é uma vida livre do medo, de toda forma de medo. Porque nesse momento a vida está acontecendo sem o sentido de alguém nesta particular vida deste centro, que é o ego, que é o eu, com tudo que ele tem, com tudo que ele possui, com tudo o que ele é. Faz algum sentido isso? Nós estamos trabalhando com você aqui exatamente esta visão da realidade da vida, que é a realidade do seu ser. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. Veja, em nenhum momento entrou aqui experiências místicas, extrafísicas, o contato com extraterrestres, ou algo que a pessoa viveu e pode contar a respeito. Não é isso? Não é nesse sentido que investigamos isso aqui com você. Não é nesse sentido que colocamos esta expressão aqui dentro destas falas. O despertar do seu ser é o verdadeiro despertar de Deus, é o despertar espiritual, iluminação espiritual, é o fim do eu, é o fim do ego. Isso é o fim desta condição ilusória de ser alguém. Isso se torna possível quando você descobre o que é meditação, a aproximação da verdade da meditação. Aprender a olhar todo esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, nesse contato com pessoas, lugares, objetos, sem colocar uma identidade presente, que é o eu. Isso é meditação. Então, a verdade da meditação é a ciência de ser pura consciência nesse instante. Então, mais uma vez, temos uma palavra aqui que nós temos colocado de uma forma muito clara para você. Não é uma prática, não é se assentar, fechar os olhos, fazer uma visualização, ou repetir um mantra, ou respirar de uma certa forma. A verdade da meditação é a desidentificação com todo esse conteúdo psicológico do eu, um esvaziamento de todo esse conteúdo para a simples ciência de ser,
onde não há separação, onde não há essa dualidade entre o pensamento e o pensador, a experiência e o experimentador, aquele que está presente e a presença desta dada coisa, aqui e agora. Compreender melhor isso requer uma aproximação desse trabalho. Em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto, estamos aprofundando esse assunto também com você. Você pode fazer uma visitinha. Aqui nós temos na descrição do vídeo o nosso link para você conhecer o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros para aprofundarmos isso, tornarmos isso claro aqui nesta vida e realizarmos isso nesta vida. Esse é o propósito desses encontros. Então, nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana, sábado e domingo, através de perguntas e respostas. Então, nesses finais de semana, estamos trabalhando com você. É uma oportunidade também de um contato com esta ciência da verdade do que é a meditação, de uma forma prática, de uma forma vivencial. Então, eu quero deixar aqui esse convite para você. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu